Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento. Farei um evento aluno disléxico, aluno vencedor. Meu nome é Caroline e eu preparo pais em 4 semanas para ajudarem o seu filho com dislexia a ser um aluno vencedor na escola. No dia 19 de janeiro, às 20 horas, farei um webinar aluno disléxico, aluno vencedor. E esse evento será para pais que estão na fila de espera para uma consulta com uma psicopedagoga, uma fono ou uma equipe multidisciplinar. E nesse tempo de espera, seu filho não consegue estudar e a sua classe na escola vai avante, né, com os conteúdos, vai evoluindo e você não sabe como ajudar o seu filho porque ele vai ficando para trás, sempre para trás nos estudos. Esse evento é para pessoas que não têm condições para pagar uma terapia ou um filho que já foi diagnosticado com transtorno de aprendizagem e você, pai, não sabe como ajudá-lo nos estudos. Esse evento será 100% online, 100% gratuito e para participar você só deve ir lá no link da minha bio e se inscrever. Não vá agora, fique aqui nessa live comigo. Depois que a gente terminar a live, você pode ir lá no link da bio, você entra no link, pode escrever o teu e-mail para poder receber assim todas as notificações e informações sobre esse maravilhoso evento. Eu sou disléxica e tenho um filho disléxico e descobri que tinha dislexia quando fui buscar ajuda para o meu filho, que apresentava dificuldade em aprender, em ler e em escrever, em realizar atividades escolares em geral. Depois do diagnóstico dele para dislexia, conversando com a médica, percebi que me identificava muito com as dificuldades que o meu filho tinha. E aí sim fiz testes, tanto eu quanto o meu marido, e para mim saiu que eu também tinha dislexia. E por que a dislexia é hereditária? Porque a dislexia não é uma doença, mas ela é neurobiológica, então ela é hereditária. Eu sou brasileira de São Paulo, capital, casada com um italiano e moro na Itália há 18 anos. E a partir da minha vivência comigo mesmo e com o meu filho, após os estudos, né, desenvolvi um passo a passo para enfrentar a dislexia. E eu estou certa de que esse passo a passo, se for seguido certinho por outras crianças, outros jovens com dislexia, eles vão ter muitos benefícios porque funcionou comigo e funcionou com meu filho. Muitas pessoas têm dislexia e nem sabem. E como foi no meu caso, né? Eu não sabia que eu tinha dislexia. E eu fiquei sabendo quando eu era já adulta, já com 40 anos. E vamos lembrar que a dislexia não impede a aprendizagem. Ela só processa os conhecimentos de uma forma diferente. Aqui no canal e nas redes sociais, você sempre terá dicas, novidades e muito aprendizado sobre esse assunto. Ok? Aqui tem a minha filha Vitória. Dá um oi, Vitória. Oi. Ela tá me ajudando e ela vai colocar às vezes algumas imagens, porque hoje nessa live iremos usar algumas imagens para que você entenda como um disléxico lê. Hoje iremos conversar sobre esse tema, né, de como ler um disléxico. E nos últimos anos a palavra dislexia entrou na conversa diária dos brasileiros, principalmente no período da pandemia. Porém, nem todo mundo sabe o que significa ser disléxico. Para iniciarmos nossa conversa, você sabe o que é dislexia? Tem alguém aqui nessa live que sabe o que é dislexia? Gostaria de escrever aqui nos comentários? Pode escrever que minha filha Vitória vai ler pra gente. A dislexia é um distúrbio da aprendizagem caracterizado pela dificuldade da leitura, na escrita e na soletração. A dislexia ocorre em crianças com visão e inteligência normais. Os sintomas incluem a fala tardia, aprendizagem lenta das novas palavras e no atraso da aprendizagem da leitura. A maioria das crianças com dislexia pode ter sucesso na escola com tutores e programas de educação especializados. Hoje estima-se que de 5 a 17% da população mundial tem dislexia. E no Brasil, aproximadamente 4% da população tem dislexia. O que quer dizer que aproximadamente 8 milhões de brasileiros apresentam esse distúrbio. E antes de iniciarmos o assunto de hoje, quero esclarecer que cada disléxico é diferente. Ou seja, cada indivíduo que apresenta o distúrbio desenvolve funções típicas
da dislexia, a sua maneira, o seu modo. E não há disléxico exatamente iguais, né? Não tem disléxicos que têm os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, são todos diferentes. É muito importante que os pais saibam reconhecer a dislexia no seu filho e procurar uma ajuda profissional é essencial para um diagnóstico certo e seguro. Após o diagnóstico, ou até mesmo antes dele, é muito importante que os pais se coloquem no lugar do seu filho para ajudá-lo com a mentalidade e a abordagem correta. E por que um disléxico não sabe ler? A dislexia não é uma doença, como nós já falamos, não tem nada a ver com o problema de visão, audição ou QI. Nunca vou me cansar de repetir, porque cansei desse preconceito com os disléxicos. E aqui eu queria fazer um parêntese e contar uma pequena história para vocês. Porque quando o meu filho estava ali naquela, né, na descoberta, a gente não sabia o que era, o que não era, a professora da classe dele, ele estava na 2ª série, ela me chamou no final da 2ª série, no início da 3ª série, ela me chamou, eu e meu marido, para dizer que ela via dificuldades nele, ela via que ele tinha dificuldade com algumas coisas, principalmente no italiano. Aqui, como nós moramos na Itália, a língua oficial é o italiano, então ela via essas dificuldades. E aí, uma professora atenta, né, aos alunos, ela me chamou e conversando com ela, fiquei preocupada e fui atrás de uma neuropsiquiatra infantil para ter os primeiros, né, as primeiras consultas, saber o que eu ia ter que fazer, qual eram os testes. E conversando com uma mãe, que é uma amiga minha, ela falou assim pra mim: ai, não se preocupa, não é dislexia não. Ai, dislexia é pra gente burra, gente estranha. Não é dislexia não, imagina, dislexia é pra gente que não consegue nem pensar direito. Aí eu fiquei olhando assim pra ela, eu falei: será que é isso? Ela falou: é. Aí eu falei, meu Deus, hoje, né, eu penso, que ignorância dessa mulher, nem eu sabia o que era dislexia na época. E nem ela sabia, e me dando conselhos absurdos. Então, quem é disléxico não tem nada menos que os outros. Na verdade, tem algo a mais. Um sistema perceptivo que funciona de forma única e totalmente excepcional. Os disléxicos pensam em imagem e não em palavras. Agora eu vou colocar aqui uma imagem, Vitória, para a mamãe, é a primeira imagem. Uma imagem do que eu acabei de falar, que os disléxicos pensam em imagens e não em palavras, onde está escrito peixe. É a primeira foto, peixe. É isso que eu quero dizer. E quando você fala uma palavra, peixe, as outras crianças vão ver a palavra escrita, peixe. O disléxico não, ele vai ver um peixinho. Ele tem percepções altamente desenvolvidas, tende a ver o mundo em uma perspectiva multissensorial que lhes permite coletar mais informações do que o habitual. E é por causa dessa tendência à visão global que os disléxicos têm dificuldade em se concentrar exclusivamente no texto que estão lendo. Pode tirar, Vitor. Tá meio complicado ou tá? Vocês estão entendendo? Eu prometo que já tudo vai ficar mais claro para você. Existem alguns estudos italianos e estrangeiros que podem nos ajudar a entender quais alterações ocorrem com mais frequência no processo de leitura dos disléxicos. Lembra-se que eu disse que o disléxico pensa em imagens? Então, o disléxico pensa em conceitos concretos, imagens que podem ser visualizadas em sua mente. Dessa forma, ele tem dificuldade em criar uma representação mental das palavras abstratas, aquelas que não podem se formar como imagens na mente dele. Por exemplo, artigos, conjunções, preposições. Seu filho que tem dislexia ou dificuldade de aprendizagem tem dificuldade com isso na gramática da língua portuguesa? E todas aquelas partes do discurso que ele não pode representar, identificando com imagens definidas. Quando um disléxico lê, ele tende a pular o que para ele são palavras vazias, quase como se elas não existissem. Não se trata de falta de atenção ou negligência, ok? Isso tem que ficar bem claro.
Na realidade, é um mecanismo mental automático chamado desorientação. Essa desorientação produz uma visão distorcida do texto e, consequentemente, a criança não é capaz de ler as frases como estão escritas. Vitor, põe para mim agora uma frase, vou compartilhar com vocês essa frase. Fala alto. É a segunda ou a terceira foto? Isso, dos 3 porquinhos. Colocou? Vocês estão vendo? Então, às vezes, a imagem fica distorcida no momento que a criança ou o jovem está lendo. Essa sensação de desorientação causa ao disléxico muita confusão, onde muitas vezes ele tem a sensação que as palavras estão se movimentando no texto. E aí, ele se perde e não consegue realizar a leitura. Vamos deixar claro aqui que isso não acontece por falta de atenção ou concentração. Para os disléxicos, a concentração é um assunto muito sério. Forçar o disléxico pode causar cansaço, dores de cabeça e outros tipos de sofrimento físico ou mental. Vamos trocar foto, Vitor? Agora eu vou fazer um teste com vocês. Leiam para mim esse texto, a foto seguinte, Vitor. Leiam esse texto, vai, rapidinho, Dai. Tem que ser rápido, leia, vai, 1, 2, 3. Agora me fala o que vocês leram. A primeira linha, conseguiram entender? Não? Ok, pode tirar foto, Vitor. Forçar uma situação de concentração para o disléxico pode causar-lhe um verdadeiro estado de desorientação. Imagina a criança lendo isso que você acabou de ver e a professora, vai, rápido, por favor. Senão o próximo amiguinho vai ler. Força, vai, vai. E ele ali concentrado para ler, mas não tá conseguindo ler, não vê tudo embaçado, ou pulando, ou as letras balançando, ou tudo, não vê. Na hora da leitura, o disléxico vê palavras misturadas, letras misturadas, pedaços de textos se descolando. Oi, Vitor. Virando de cabeça para baixo, confundindo-se com expressões semelhantes e, às vezes, palavras inteiras ou conceitos que desaparecem como num passe de mágica. É importante salientar que não é por distração que isso acontece. Quando um disléxico lê, ele devolve uma fotografia fiel do que ele mesmo vê na sua mente. Leitores disléxicos relatam ver letras e palavras se movendo e mudando de direção e orientação. Além disso, eles frequentemente perdem o lugar durante a leitura, pulando palavras e linhas. Já aconteceu isso com você? Ou você já ouviu seu filho lendo e pulando palavras e linhas? Simulando a leitura de um disléxico, podemos entender que eles enxergam um texto mais ou menos assim. Vitor, coloca o outro texto, por favor. Aquele com as letras cortadas. Vamos lá, vamos ler. Força, vai. Temos tempo. A partir disso, podemos entender que toda essa confusão que acontece, né, na mente do disléxico lhe trará grandes dificuldades na leitura. Agora você está conseguindo compreender, você está conseguindo entender o seu filho. Ao ler um texto nessas condições, é claro que ele não entenderá um parágrafo inteiro de um texto ou uma frase mais longa. É muito provável que ao final da leitura o disléxico não tenha uma visão global ou detalhada da leitura que acabou de fazer. Você tinha noção que a leitura para o disléxico era algo tão complexo? Me responda aqui. Fala, Vitor. Você sabia disso? Que a leitura para um disléxico era algo tão completo? Tão complexo? Não? Eu, como disléxica que sou, posso confirmar tudo isso para você. Entender como um disléxico lê nos faz entender que os métodos de ensino tradicionais não são feitos para ele. Sabe, quando você tenta encaixar peças de um quebra-cabeça que não se encaixam. Para deixar bem claro aqui, não é a minha intenção criticar o sistema escolar.
os professores são essenciais para reconhecer a dislexia, como foi no meu caso com meu filho. Sem esquecer que são figuras fundamentais para o crescimento das nossas crianças. No entanto, grande parte da vida de uma criança coincide com a escola, um lugar onde o disléxico luta para se sentir bem. Vocês estão entendendo até aqui? Tá tudo bem? Pita, se alguém escrever alguma coisa, você me fala, tá? E vamos combinar que ninguém merece lutar para se sentir bem em um lugar, né? Não importa qual seja esse lugar. Temos que estar bem. Temos que nos sentir bem naquele lugar, principalmente na escola. Quando a dislexia é diagnosticada e certificada pelos especialistas, entra em funcionamento uma máquina de medidas de apoio, ou seja, entram em ação os instrumentos compensatórios e dispensatórios. Aqui na Itália nós chamamos de instrumentos compensatórios e dispensatórios. Aquilo que o aluno pode usar na sala de aula e aquilo que é dispensado, que ele não vai precisar usar na sala de aula. Todo aluno disléxico tem direito a acesso de medidas que protegem e o apoiam em sua vida escolar. Mas precisamos lembrar que o mundo adulto, o mundo do trabalho, não há dispensas e nem meios de compensação. Hoje você está preocupado com o desempenho acadêmico do seu filho, mas o que irá acontecer amanhã? Sobreviver à escola não é o suficiente. Um disléxico deve almejar tornar-se uma pessoa independente na leitura e em todas as atividades que afetarão a sua vida adulta. Oi? Pode tirar. Tinha até esquecido que Se o sistema de ensino coloca as mentes dos disléxicos em parafuso, felizmente existem outros métodos de aprendizagem que combinam perfeitamente com as habilidades dos disléxicos. Os métodos de estudos mais adequados são baseados em técnicas de leitura visual, criação de mapas mentais e exercícios para atingir a concentração ideal. Conquistar autonomia nos estudos para um disléxico equivale a elevar a qualidade de vida desse disléxico. Seria um lindo presente, vocês não acham? Então, pessoal, no dia 19 de janeiro, às 20 horas, farei um evento Aluno Disléxico, Aluno Vencedor, e será totalmente gratuito e online. E eu lhe mostrarei nesse evento como é possível você, pai, você, mãe, se preparar para ensinar o seu filho disléxico a ser um aluno vencedor na escola. E assim como eu ensinei o meu filho, você também poderá ensinar ao teu. Se você ainda não se inscreveu, vai lá correndo no link da minha bio, clique lá para se inscrever, vai ser um evento muito legal. Você coloca o seu e-mail e depois do seu e-mail irão chegar algumas informações para que você se inscreva também no grupo. Tem um grupo de WhatsApp onde mandaremos todas as informações ali. Pessoal, eu gostaria de saber se vocês conseguiram ler aqueles textos. Se vocês não conseguiram, que eu acho que vocês não conseguiram... Se vocês têm algum comentário, alguma pergunta para fazer, pode fazer agora ou deixar embaixo aqui na descrição que eu vou colocar um pedacinho dessa live. Pode escrever, pode fazer perguntas que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Aquilo que foi bom e foi uma experiência difícil para mim, mas foi bom e hoje eu tenho resultado, eu quero passar para você, mãe, você pai, que tá perdido e não sabe como ajudar o seu filho a ser um vencedor na escola. Eu entendo, eu tenho trigêmeos e os meus 3 filhos, eu tenho 2 meninos e uma menina, e os 3 eu quero que eles sejam vencedores. Então eu te entendo muito bem e sei quanto é difícil ver um filhinho não conseguir ler e não conseguir escrever. Tá bom? Se você quiser participar do nosso evento, eu estarei muito disponível a responder. Tem uma pergunta? Vai! Non so se è una domanda. Allora, Rejane escreveu: complicadinho, né? Eu quero muito saber como ajudar de modo correto a minha filha. Sim, ok, Rejane. Sim, é complicado, mas se você tem as técnicas certas, né, o modo certo, as palavras certas para falar com a sua filha na hora do estudo, né, na hora ali que você está sentada com ela explicando as coisas, fica fácil
fica tudo muito fácil. Então, essa técnica, esse modo, né, aqui na Itália a gente fala approccio, que é estar perto do filho, né, essa aproximação com o filho. Tem que ser com uma mãe curada, uma mãe realizada, um pai que sabe o que está fazendo, um pai curado, um pai realizado. Não pode ser uma mãe gritando, não pode ser um pai falando que saco, esse menino não entende nada. Tem que ser uma pessoa que tá ali pronta para ajudar, como tem tantos profissionais, né, que amam ajudar outras crianças. Você como mãe que ama o seu filho, você tem que estar pronta ali para poder ajudar. Eu já passei por isso, por essa experiência, por isso que eu tô aqui, depois de 5 anos, vendo o resultado do meu filho, vendo que é possível sim você ajudar ele em casa, mesmo com os profissionais que estão ali trabalhando com você, com o seu filho, você também em casa, ajudando ele, tirando aquela horinha, conversando com ele, ajudando ele no passo a passo, nos estudos, na lição de casa, nas provas. Gente, isso é possível, tem como, tem um método certo, tem um modo certo, e eu vou explicar isso para vocês lá no nosso webinário, dia 19, às 20 horas. Se você não se inscreveu, Rejane, se inscreva, vai ser uma bênção. Você não pode perder. Esse projeto não é meu, esse projeto vem lá do céu, esse projeto é de Deus. Porque tocou muito no meu coração, me mudou o meu filho, mudou a minha casa. Eu tenho certeza que vai mudar também a vida de vocês. Tá bom? Tem mais alguma pergunta, Vitor? Não? Então tá bom. Então um beijo a todos. Semana que vem eu vou fazer mais 2 lives. E eu espero vocês. Uma nós iremos falar sobre professores preparados e professores não preparados para atender as crianças com dislexia. Iremos também falar na outra live sobre a grande demanda, né, que vem aí, essas crianças com dislexia, e a escola não está preparada para receber, como fica, né, esses pais e essas crianças. Não, a gente fica meio que num limbo, né? Não sabe para onde vai. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como resolver essa situação. Tá bom? Então eu espero vocês para semana que vem. Um grande abraço, bom final de semana a todos. Tchau, tchau.